Boa tarde, Indaiatuba. Agora são exatamente 12 horas. Estamos chegando ao vivo com mais um programa do Rubinho. E você sabe que neste horário, sempre ao vivo pelo canal 8 da Vivo Claro. Vivo Claro nada, tá? Vivo Claro não tem nada, a NET não está aí. Então, é a Vivo Fibra, pela Arganet, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, pelo nosso, pelas nossas redes sociais, aí você, TVR, TV Regional, a sua cidade você vê melhor aqui, você pelo Facebook, dá uma curtida aí para nós, tá bom? E você pelo YouTube, se não se inscreveu, se inscreve também, dá um like, ajuda nós aí. Boa tarde aos amigos de Salto, boa tarde aos amigos de Elias Fausto, boa tarde, eu não sabia, a gente chega também em Capivari, o pessoal de Capivari nos acompanha também, parabéns pelo título de campeão, na verdade bicampeão, paulista da Série A2. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham, aí através das nossas redes sociais. Bom, no momento do jogo, eu achei que foi pênalti no Léo Passos e achei que foi pênalti no jogador do Capivariano. Depois, revendo, foi pênalti do Primavera e não foi pênalti para o Capivariano. Faltou naquele momento os jogadores irem para cima do árbitro. Agora eu pergunto, por que se tem e os clubes pagam o VAR se essa tecnologia é uma vergonha? Não estou falando somente do Primavera, nada disso. Nós queríamos a cereja do bolo, tal. O Capivariano jogou muito bem também. Bom, enfim, não é a questão disso. É a questão que os clubes pagam por tecnologia e não temos porcaria nenhuma. Aí nós vamos para o jogo do Corinthians. O Corinthians tem que fazer 5 gols para valer 3, para valerem 3. Não dá para entender o porquê. O Corinthians vencendo, é a terceira vez que o Daronco expulsa o técnico do Corinthians. E as 3 vezes foi ele que expulsou. Aí nós vamos para o jogo do Palmeiras. Gente, se vocês pegarem o Marcos falando, ele falou, gente, eu vou resumir, eu prefiro empatar e perder do que ganhar dessa forma. O jogador tem que se jogar, o jogador tem que cavar. Mas para que tecnologia? É a segunda vez que o Palmeiras é beneficiado de forma grotesca nos pênaltis. E acabou o jogo ontem, o Abel sai do banco para cumprimentar a arbitragem. Então, se você critica a arbitragem, você tem que também falar, gente, olha, hoje o erro foi contra nós. Qual o problema disso? Gostaria de entender qual o problema disso. É uma vergonha o que está acontecendo. É uma vergonha. Bom, nós vamos falar daqui a pouco a respeito do Primavera, o jogo, nós vamos mostrar esses lances. Gostaríamos que vocês também participassem para dar a sua opinião, Nós vamos trazer aqui, depois também nós fizemos ali a comemoração da entrega das taças, Foi uma festa muito bonita mesmo, tá certo? Mas, atenção, motorista tem mal súbito e acaba em árvore. Acidente entre carro e moto deixa o motociclista ferido. Guardem esse nome. Dr. Luiz Felipe Garcia Santos, delegado de polícia. Mistério cerca a morte em motel. Eu vou afirmar, às 12 horas e 4 minutos, o mistério acabou. Vou repetir. O mistério que cerca o motel, a morte em motel, acabou. E o doutor Luiz Felipe Garcia, na minha opinião, prevaricou. Eu conto isso daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, nós vamos aqui falar da Granulata. Ovos de Páscoa. Páscoa está chegando. E nada melhor do que você aproveitar lá na Granulata. É isso mesmo a respeito disso? Ju, por favor, vamos lá. Coelhinho da Páscoa já passou por aqui e deixou encomendas. Então, olha, vocês pediram e voltamos com os ovos de Páscoa da Lucal, recheados
principalmente esses de pistache, gente, uma delícia. E para a criançada, tem os ovos aqui, ó, com redução de açúcar, veganos, ó. Que delícia, quanto chocolate para Páscoa. E ó, eu vou experimentar um chocolate especial vegano, que é a língua de gato. Maravilhoso, sabor irresistível, gostoso, chocolate, zero açúcar, vegano e muito bom. A gente tem drageado de castanha do Pará, de banana passa. Tem uma diversidade de drageados também. Então vem aproveitar. Dá pra gente montar caixinha, um kitzinho, é bem bacana. A gente está localizado em frente ao Tinhos Restaurante, na Cerqueira César, número 1005. Muito bem, vamos aproveitar. Recebendo aqui, o Serginho também falou que no jogo do Inter e Cruzeiro também tivemos problemas. Anote aí que eu estou dizendo para vocês. Dr. Luiz Felipe Garcia Santos pode ter incorrido no caso de prevaricação. Vou dar em primeira mão, só estou esperando chegar o oficial para mim, mas acaba o mistério da morte em motel que aconteceu no sábado. É inacreditável. O delegado nem pediu, e aí a informação, porque não tinha nada que pedir, ali não havia necessidade, eu falo na matéria, de perícia no motel. Deveria ter pedido. E eu vou explicar, só estou esperando receber aqui para poder falar a respeito disso, mas estou afirmando, acabou o mistério da morte daquela mulher de 24 anos, sábado, no motel aqui em Indaiatuba. Gente, vamos dar uma respirada, daqui a pouco a gente vem com os lances de primavera, vamos conversar a respeito do pênalti, foi ou não foi pênalti. Um abraço para o Serginho, que mandou a respeito do jogo do Cruzeiro, de Internacional e Cruzeiro também. Mas agora, atenção. Você pode e deve mandar no nosso WhatsApp, que vai pintar na tela, 19994126655, 4 mensagens de texto. Nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando. E eu quero. 19994126655. 4 itens, nome completo, texto. Nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando, eu quero. Fez tudo isso, está participando, para daqui a pouco, no final, sorteio de 5 litros de sorvete, do sorvetão, à sua escolha. É isso mesmo. Então, valendo a partir de agora, faça isso e você estará concorrendo a 5 litros de sorvete lá do Sorvetão, tá bom? Daqui a pouco acaba o mistério que cercou a morte de uma mulher, de uma jovem de 24 anos no motel, a morte que aconteceu sábado. E o doutor Luiz Felipe Garcia Santos teve a grande oportunidade, mas acabou. Bom, a gente fala daqui a pouco. Bem, nós vamos falar agora, trazer aí os melhores... Antes disso, a Câmara Municipal. Ô, gente, aí os 12 vereadores de Indaiatuba, nós vamos aí... depois, nós vamos para o intervalo, agora é verdade. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente fala da Câmara, que vamos ver o que os vereadores podem fazer ainda mais para auxiliar o Primavera aí na Série A1 em 2026. Mas é rapidinho, a gente vai até lá e na volta você vai acompanhar. Acaba o mistério que cercou a morte de uma mulher de 24 anos em um motel aqui de Indaiatuba, crime que aconteceu no sábado. A gente volta já. Já parou para pensar o que não pode faltar todo dia? Aquele banho que te põe para cima. O cafezinho que te acorda de manhã. Aquela água geladinha e gostosa. Pois é, por trás de tudo isso tem o SAI. A gente trabalha 24 horas por dia para garantir água de qualidade para Indaiatuba. SAI 55 anos. Na sua vida, todos os dias.
Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Gente, são 12 horas e, deixa eu ver aqui, 22 minutos. Esse é para a Flávia aqui. 12h12, exatamente. 12h12. Eu estou aqui conversando com ML, deixa eu ver aqui, para ver para vocês aqui. Estou pedindo para, deixa eu ver aqui, a respeito, vocês esperam um pouquinho, porque ao vivo é isso e novidades. Acabou o mistério da morte da mulher de 24 anos que morreu num motel de Indaiatuba no sábado. Acabou. E o doutor Luiz Felipe Garcia Santos, vou dizer uma coisa, é uma vergonha o que aconteceu. É uma vergonha. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Bom, enquanto isso, gente, vamos lembrando que você pode e deve participar do sorteio do sorvetão, valendo 5 litros de sorvete, a sua escolha, o sabor, né? No 19994126655, mensagem de texto, nome completo, o bairro, de que forma está nos acompanhando. Eu quero, no final, o sorteio de 5 litros de sorvete do sorvetão, tá certo? Daqui a pouco também nós vamos trazer o motorista tem mal súbito e acaba em árvore, acidente de carro e moto deixa motociclista ferido, tudo de Primavera 1, Capivariano 2, e eu falo até o seguinte, a partir de agora, e eu já sei que estão na correria no bom sentido, Primavera tem que acelerar, principalmente as obras civis, né, para aumento do gigante da Vila Industrial, deve acontecer aí as reuniões nos próximos dias, e a presença do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, aqui em Indaiatuba, do Mauro Silva, ficaram encantados com a cidade, gostaram das acomodações, claro que precisa se aumentar, mas é um bom sinal a respeito do que eles viram aqui no final de semana, tá certo? Então, e agora eu vou deixar bem claro, aquelas pessoas que não gostam do Primavera e fazem parte da diretoria, pede para sair. A gente vê no Corinthians, no São Paulo acho que começou agora, o Palmeiras não tem mais, porque o Palmeiras é tão quieto, porque a Leila está coordenando. A gente vê as pessoas torcerem contra em grandes clubes estabilizados, campeões. Agora, o porquê de pessoas da diretoria, e não estou falando do Marcelo Brito nem do irmão dele. Vocês sabem de quem eu estou falando. Torceram contra o tempo todo. Vocês eram contra a SAF lá atrás. Quando houve a presença do Deco, que teve a imprensa em cima, recuaram e aprovaram por unanimidade. Mas continuaram tentando minar aí ao longo de todo esse tempo. Quem se sentiu ofendido é porque não tem nada com isso. Agora, que sirva a carapuça. Que sirva a carapuça. Porque eu vou trazer as coisas que eu sei. Vocês estão vendo que lá no passado poderíamos ter a arena já pronta e eu não posso dizer os nomes porque não estão mais aqui, mas por ganância própria, não do clube, o Primavera continuou mandando jogos aqui. Nós estamos com o gigante da Vila Industrial hoje, guardando as proporções do que é a Vila Belmiro em Santos. E nós poderíamos ter um estádio, uma arena, melhoraria as condições de toda a região do Jardim Hubert, mas preferiram ganância.
É esse o termo, ganância. E eu me afastei do Primavera por muito tempo por causa disso. Só voltei depois que tivemos o Igão, o Nenezinho, o Deco, que ficou até pouco tempo, mas agora está no Barcelona. Eles conseguiram, né, resgatar a identidade do Primavera, conseguiram resgatar de que o Primavera pudesse poder comprar na cidade, que estava um nome queimado, e tem gente que ainda usa para benefício próprio. Então tá a dica para que essas pessoas se afastem. Porque muitos de vocês, volto a dizer, não o Marcelo e nem o irmão Brito, mas tem muita gente, os conselheiros e da diretoria, que torceram contra o Primavera para a SAF e para que o Primavera chegasse onde chegou. Não cabe mais isso. Não cabe mais isso. É uma vergonha. E até o final daqui, o pessoal torcendo contra. Não conseguiram. A cidade mostrou que a cidade tem capacidade de nós termos aí estádios cheios, com grandes partidas, com respeito ao torcedor. A cidade comporta isso. O que não comporta são pessoas mesquinhas que estão pensando no próprio bolso. Essa é a grande verdade. Não vou falar nome, só estou defendendo os irmãos Brito, mas do restante eu não vou falar o nome de mais ninguém. E que bom que essas pessoas não estavam no momento da foto. Que bom que essas pessoas não participaram da festa ontem. Eu quero agradecer aí a direção do Primavera, os jogadores que nos convidaram para o almoço ontem, mas como eu fui dormir tarde por causa da corrida de Fórmula 1, não tinha condições de estar presente, mas estava em pensamentos. E todas as vezes que me convidarem, me sinto honrado em participar. Eu fico triste e volto a dizer, me afastei durante todos esses anos por causa disso. Outra pessoa que eu faço questão de defender, Sérgio Trinca. O Sérgio Trinca foi um verdadeiro herói para manter o Primavera. Estou falando ultimamente. Tem o Cláudio, tem algumas outras pessoas, evidentemente. Mas eu estou falando agora, recentemente, o Sérgio Trinca. Que se nós temos aquela arquibancada descobertas é graças ao Sérgio. Tá? Só que agora o Primavera tem um time, tem um elenco, tem uma comissão técnica, tem toda a infraestrutura, vocês viram sexta-feira a participação deles aqui, e vai crescer muito mais. Mas as pessoas que querem remar contra, passam para o lado de lá da calçada. Essa é a grande verdade. O que vocês deixaram de fazer para o Primavera é uma vergonha. O que o Primavera deixou de arrecadar ultimamente passa de 100 mil reais e vocês sabem do que eu estou falando. Eu sei que xingaram o Brito. Eu ouvi o áudio mandando ele tomar naquele lugar. Eu ouvi. Então, para vocês saberem que eu sei. Sei dos contratos, sei tudo isso. Fiquei quieto para não ser eu atrapalhar alguma coisa. Como foi no tempo da Liga, quando eu levantei taxa de arbitragem, a corrupção que correu em cima da Liga. Lá atrás, deu Ministério Público, deu Justiça, e eu comprovei, não dos árbitros, as taxas que se cobraram de arbitragem que não teve o apito nessa época. Estou falando atrás da Liga. Então, quando eu venho aqui e falo, porque eu tenho em mãos condições de falar o que eu estou falando. Foi vergonhoso isso. É vergonhoso isso. E se continuarem a trabalhar contra o Primavera, eu vou dar nomes aqui. Que a cidade comportou. Que beleza, a Primavera perdeu. Erro de arbitragem. No momento eu não achei que tinha sido erro a marcação do pênalti do Capivariano, mas achei que foi pênalti também no Léo Passos. Mas vendo depois, eu acho que do Capivariano não foi. E quem estava no alambrado pediu para os jogadores, vai para cima do árbitro que não foi pênalti, não foi pênalti.
Nós vamos ver daqui a pouco isso aqui. E Primavera deve disputar aí a Copa Paulista? Deve. Só que não deve disputar um Gigante. Por quê? Porque o Gigante vai passar por reformas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E quem não quiser ajudar, que não atrapalhe. Eu não estou falando da população, estou falando de dentro da diretoria. Se vocês acreditam no negócio desse, é verdade o que eu estou falando. Não precisa perguntar para mim. Pergunta para o Brito, presidente. Pergunta para o Nenezini. Pergunta para os funcionários da SAF, que eu só estou falando conversa mole. Agora é hora de unir forças para estar em janeiro na 1. Mas quem não quiser ajudar, carpe fora. Vaza. E hoje o programa está desse jeito, hein? Meu Deus do céu. Gente, eu vou fazer o seguinte, porque nós estamos preparando aqui, nós vamos ver os lances de Primavera e Capivariano, mas eu vou trazer um caso de acidente, porque daqui a pouco nós vamos revelar o mistério que cerca a morte em motel no sábado, acabou. E o doutor Luiz Felipe Garcia Santos perdeu uma grande oportunidade. Mas isso eu falo daqui a pouco. Vamos lá, motorista tem mal súbito, mais um, e acabou na árvore, olha como foi. Noite de sábado, Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Morada do Sol. O motorista deste veículo, segundo informações, passou mal, próximo à UPA. Mas o que acabou acontecendo? Ele perdeu o controle do veículo e acabou batendo em uma árvore. Vocês estão vendo as imagens que a nossa equipe fez da noite e, inclusive, dá para perceber que a árvore ali tem uma parte que está realmente, ela foi replantada. Graças a Deus, ninguém foi conferido e ela rapidamente foi levada para o UPA e acabou apenas aí ficando um tempo em observação e foi liberado. Poderíamos estar falando de uma tragédia, porque aqui bicicleta, pedestres passam muito por cá, movimento também do próprio UPA, mas graças a Deus apenas danos materiais e ferimentos muito leves. Porém, é mais um caso de uma pessoa que teve um mal súbito e acabou acontecendo esse tipo de acidente. Vamos ficar atento, que a imensa maioria dos acidentes é por falha humana. Com imagens da nossa equipe de plantão do final de semana. E agora, Nenê, Rubinho Queiroz, engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Morada do Sol, em frente ao UPA, para o programa do Rubinho. Gente, é um mal súbito direto agora, né? É umas coisas aí, pode ser mesmo, mas eu vou dizer uma coisa. Não sei esse caso, mas sabemos demais que é por causa de aparelho celular. Muitos são aparelho celular, inclusive carros capotando. Eu volto a dizer, é uma excelente ferramenta, é um monte de coisa, mas as pessoas estão totalmente envolvidas com o aparelho celular que acabam, acidentes estão acontecendo por causa disso, e para não falar que isso aqui é mal súbito, não estou dizendo que este é o caso. Mas sei de casos que a pessoa disse isso e, na verdade, era aparelho celular que estava usando. Será que é difícil? Não pode esperar 5 minutos? Se for uma coisa urgente, estaciona o veículo e atende. Eu fui multado várias vezes, aprendi. O que não dá é esse tipo de situação, né, gente? É coisa de não dá para aguentar. Bom, pena que eu já não posso falar. Estou esperando aqui, mas vou falar hoje, tá, gente? Você pode esperar que for 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui falando. O caso do mistério da morte da mulher de 24 anos em motel deixou de ser mistério. E o delegado, Dr. Luiz Felipe Garcia Santos, teve a grande oportunidade e pode ser que responda por prevaricação. O caso é muito grave, mas isso a gente conta daqui a pouquinho, tá certo? Gente, mais um acidente de trânsito envolvendo carro e moto. E nesse caso, não foi grave porque a vítima saiu lúcida, mas é grave porque quanto tempo ela vai demorar para se recuperar? Vamos acompanhar.
Marginal da SP-75, pista norte, sábado. Mais um grave acidente envolvendo carro e moto. Os motivos ainda estão sendo apurados, mas vocês estão vendo imagens da nossa equipe de plantão do final de semana, sendo que o motorista teve um grave ferimento na perna, inclusive aí pancada na pelvis, né? E tendões, pra vocês terem uma ideia, fratura com exposição de tendões. Isso é muito grave. Ele não corre risco de morte, mas é um acidente que vai fazer com que ele deva passar por muitas e muitas cirurgias. Ele foi estabilizado, foi aí verificado pressão, ele saiu conversando lúcido. Foi levado para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. E lá, se já não passou, vai passar nas próximas horas pela primeira, com toda certeza, de muitas cirurgias na perna. Esse moto é um veículo mais rápido, ele acaba economizando combustível, menos poluente, mas um acidente, dependendo da velocidade principalmente, pode deixar sequelas graves. Por quê? Porque as pernas é que são o para-choque. Então, todo cuidado é pouco. E mais um envolvendo moto e carro, sábado, marginal aqui da pista norte, Indaiatuba, Campinas. Com imagens da nossa equipe de plantão no final de semana e agora Nenê, Rubinho Queiroz. Aqui, marginal da SP-75, para o programa do Rubinho. Gente, fratura exposta de tendões. Então vocês imaginem a dificuldade que vai ter para recuperação, todo o cuidado na cirurgia para não ter infecção. Mas o que eu disse da moto é exatamente isso. É um excelente meio de transporte, é rápido, ele é econômica, mas quando acontece é grave. E cada vez mais nós trazemos informações aí a respeito dessa situação, de que as pessoas tomar cuidado, que a maioria dos acidentes tem a ver com falha humana, não é mecânica. A falha mecânica está sendo analisada, aquele caminhão que estava transportando suco de Itupeva para Indaiatuba, e o caminhão acabou perdendo velocidade e deu ré. Nós trouxemos aqui semana retrasada, o ajudante conseguiu saltar e quando o motorista foi saltar, o caminhão acabou caindo em cima dele. Então essa é uma situação. E daqui a pouco, a questão da morte em motel. Mistério. Gente, quando a gente fala mistério, e vocês estão vendo eu falar, porque a experiência da gente conta muito. Mas nós temos que contar sempre com o lado oficial. E eu sabendo do resultado já no sábado, de algumas coisas, só que quando achei que ia ter o desfecho, o doutor Luiz Felipe Garcia Santos pisou redondamente na bola. Mas eu conto daqui a pouco para vocês. E eu falei agora há pouco de todos nós ajudarmos o Primavera, ninguém está pedindo dinheiro público, nada disso. Mas eu peço para os nossos vereadores, já que a Casa de Leis é a Casa da Cidadania, a Câmara Municipal, é isso, de repente se criar um projeto de lei que possa auxiliar de forma o Primavera, sem que haja o comprometimento das finanças do município. Sempre se dá um jeito. Então, e é por isso que é bom a gente acompanhar o trabalho dos 12 vereadores, porque são eles que fazem os projetos de lei, eles que apresentam indicações para melhoria da nossa vida, né? Seja na saúde, seja no transporte, seja em segurança e também no esporte, passando pelo esporte, assistência social. Então, hoje é dia, segunda-feira, 5h30 da tarde, nós temos a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Em cima disso, mas eu não consigo assistir, Rubinho. Você pode acompanhar pelo Facebook. E ainda tudo pode acompanhar todo o trabalho deles através do site www.indaiatuba.sp.leg.br. Esperamos aí que tenha alguma moção ao título
do Fantasma da Ituana, o Primavera, tá certo? Primavera que está na Série A1 em 2026. Gente, vamos acompanhar daqui a pouquinho os melhores momentos de Primavera e Capivariano, mas antes quero mandar para você, não esqueça, 19994126655, nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando, eu quero. Colocou esses 4 itens, mensagem de texto, está concorrendo a 5 litros de sorvete do Sorvetão. Ah, que beleza! Manda aí para nós, não esqueça dos 4 itens e aí você estará participando. Tá certo? Vamos aos melhores momentos? Aí poderia ser a cereja do bolo. Não foi, mas o principal objetivo foi alcançado. Vamos lá! Tudo pronto para o primeiro tempo em Indaiatuba. Vamos lá! Mexe na bola ou não mexeu? Mexeu sim! O Capivariano a partir de agora é final nas telas da Cultura, decisão da Série 2 do Paulistão. O último capítulo, o último tango, a última dança no estádio Ítalo Mário Limonge. 63% de umidade no ar. Vem de novo ali o Matheus, é por cima, a chance é grande, ficou vivo, lance pro Afonso! Guilherme Nogueira pegou e na volta Afonso teve a oportunidade com menos de 2 minutos e não conseguiu o gol. Seria 1-0 para o Primavera. De novo a cobrança aqui do Matheus Anjos. O golpe de cabeça é desferido pelo Douglas, o 1,85 m. O goleiro Guilherme solta e o Afonso quase faz. Olha isso, rapaz. Olha isso. Olha a treta. Carlos Eduardo é no tumulto, passa com perigo. Vamos lá. E o goleiro Vitor Hugo aparece para fazer o corte definitivo. Tentou o Matheus, não deu. Bruno devolve pro tumulto, a bola tá viva. Apareceu o Popó, olha a chance do Capivariano. Pegou! Vitor Hugo! Mais uma vez, o homem que segura todas as pontas para o Primavera. Salva a equipe de Indaiatuba. E o torcedor do Capivariano vem ali atrás daquele gol, ensandecido, esperando o gol sair. O gol não sai, impressionante a chance do Popó. Com o Bruno, partiu sozinho o Bruno, o lançamento acontece. Se apresenta ali o Matheus Anjos, o Primavera chega forte para o ataque. Lá vem o Matheus para finalizar de fora, passa perto demais. Tira um U da torcida, quase o gol do Primavera. E aí está o homem, hein? Matheus Anjos. Tem bola no pé, o Matheus. É um toque de qualidade, né? O jogador é o número 10, é aquele cara que tem a habilidade para armar o jogo e mostrou aí, né? A qualidade. Olha, na hora que ele domina, ele tira a bola, que imagem bonita, né? A gente vê a curva da bola ali. Você pode opinar pela hashtag Paulistão A2 na Cultura, você em todo o Brasil. Foi bem o Léo, recuperou a chance do Primavera pro Léo, não! Poderia ter feito um passe, a decisão não foi a melhor. Léo Passos se precipitou e desperdiçou a oportunidade. Ele foi um leão, né? Com essa juba toda, lutou ali com o Otávio, ganhou a disputa e aí com pouco ângulo contra Leonan e o goleiro Guilherme Nogueira, ele finalizou. Mas como ele vai até o fim, né? É aquele negócio do jogador que acredita, ele vai até o fim, dá o carrinho, domina a bola, só que daí o instinto, né, de atacante, de centroavante falou mais alto, que chutar pro gol foi fominha, podia ter dado o passe atrás. Agora pode ser, levanta a cabeça o Carlos Eduardo, passou aqui o Cerqueira, é por dentro, a chance com o Thiaguinho, uma arrumadinha, Matheus, é rede! Gol! Thiaguinho e o chute mortal de Matheus Guilherme, bola desviada, não deu para o Vitor Hugo, que ficou observando, morreu na rede, e o gol que pode dar um título ao Capivariano é de Matheus Guilherme, o segundo no campeonato. Lá vai pro fundo o Kevin com certo espaço, ele consegue fazer o cruzamento dali mesmo, apareceu o Lucas Douglas, é por cima a jogada, sai da meta o goleiro, opa, o Léo foi deslocado pelo carro,
Carlos Eduardo, o torcedor está pedindo pênalti. E o VAR está analisando aquele lance certamente com a Daiane Muniz. Ah, tá vendo? Porque teve um lance por trás ali. Tem que entender se foi o suficiente para ele apitar pênalti. Não, foi entendido que não foi o suficiente para ele apitar pênalti e o jogo segue. Jogada, Matheus, contra-golpe desenhado. Vamos ver se consegue se criar na jogada ali o Pedro Arthur. Ele joga na extrema. Lucas Douglas. Pedro Arthur passou, bola para ele. Lá vem o Pedro. Ergueu a cabeça para fazer o cruzamento. Passou por ali. Olha aí o gol. É Renatinho. Gol! Renatinho. Loucura, loucura, loucura. Em Indaiatuba. Na final, os homens que saem do banco de reservas resolvem a parada para o Primavera. Pedro Arthur no cruzamento, Renatinho no gol. Renatinho marca pela segunda vez no campeonato e o banco resolve para Fernando Marchiori. Grande lance, Renatinho como um raio, como uma flecha entre os dois zagueiros, consegue colocar na rede, impactando a final das telas da cultura. Tudo igual, Primavera 1, Capivariano também 1, ficando assim pênaltis. Loucura, 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 que final é essa, Jabeli? Ah, que final é essa? A gente falava, né, que no último quarto desse jogo de 4 tempos aí ia acontecer muita coisa, e aconteceu. Luiz Fernando vai entrar, vamos ver quem sai. Caissara pode ser um bom momento no Primavera, o lance saiu, a tentativa do Pedro Arthur que gira! Impressionante o lance, o cara fez o passe pro gol do Renatinho, aliás foi o próprio Renatinho na jogada, ele girou e ganhou escanteio. É, o Renatinho tá inspirado, já fez o gol, essa bola passou perto, acho que teve um desvio ainda. E o Renatinho tá iluminado. Olha aí, ó. Thiaguinho tentou, não conseguiu. Recupera o lance ali, o Luan. É apertada a jogada. E aí o Capivariano tem a ação ofensiva com o autor do gol, Matheus Guilherme. O Matheus tenta buscar o fundo. Opa, não sei não! Pedro Arthur em cima dele, é pênalti. Sai de vilão para herói e de herói para vilão. Pedro Arthur, numa fração de segundos, instantes depois de fazer o passe para o gol, ele comete um pênalti em cima do Matheus Guilherme. E aqui sim temos o grande nome da partida. Ele fez o gol e cavou o pênalti contra a marcação do Pedro Arthur. E a história dessa final é contada através do que escreve Matheus Guilherme na decisão, Jabeli. Vitor Hugo no gol, esperança para o torcedor de Indaiatuba, autorizado, artilheiro do campeonato. Pode ser o gol do título. O Capivariano tem no pé direito de Popó a chance. Lá vem ele, a rede! O 10º gol dele no Paulistão da Série A2 e pode ser sim, por que não, o gol que determina uma conquista fantástica para Capivari. O bicampeonato no Paulistão da Série A2 está muito próximo através de um grande artilheiro, do nome que se espera que faça a diferença. E quando você tem um artilheiro, o gol decisivo pode sair a qualquer momento. É de pênalti sim, mas ele não treme, não titubeia. É um artilheiro nato, marca pela 10ª vez no campeonato em 20 jogos e por enquanto o Capivariano coloca uma mão na taça do Paulistão da Série A2. A cobrança mortal perfeita contra um goleiro que é monstruoso, é gigantesco, mas aí sem dó nem piedade, o artilheiro faz a diferença. 2 Capivariano, 1 Primavera. O Capivariano está próximo da conquista espetacular. Olha isso, Jameli. Ah, bateu bem, né? Bateu cruzado, bateu forte. Vai conquistando o bicampeonato a equipe de Capivari. E a gente está vendo como o VAR observou o pênalti. Combate Kevin, é no tumulto sim, é por cima e assim tenta chegar o Primavera. Apareceu aqui o Renatinho, voleio de Renatinho. Renatinho suspira, coloca ar nos pulmões, bate escanteio fechado, não passa por ali, conseguiu o corte mais uma vez o Otávio. Lucas Douglas bate, pega Guilherme Nogueira para garantir o título. Restando pouco tempo, restando 2 minutos para acabar. Lucas Douglas enfiou pela bola, mas Guilherme Nogueira pegou. Gente, no momento do jogo, eu achei o pênalti do Primavera e depois achei que foi pênalti do Capivariano. Revendo o lance, para mim é o mesmo lance de pênalti que favoreceu o Palmeiras contra o São Paulo.
Ele toca na bola, o jogador encena e está na função disso aí. Agora, o VAR Review, tá bom. Vamos ver o lance do Primavera? Vamos ver? Olha aí, o cruzamento vem. É empurrado, gente. Não tem o que ver. Dá uma olhada. Alguma dúvida que ele foi pênalti a favor do Primavera? Você tem alguma dúvida dessa? Para que a tecnologia, então? O árbitro está vendo, Léo, o árbitro está de frente. Ele está de frente. E ali estava 1-0. Ah, não podia não fazer o gol, mas tinha que marcar o pênalti. Para mim, o Capivariano jogou bem, foi a única equipe que venceu o Primavera, não vamos discutir nada disso. Mas se o pênalti, esse não foi pênalti, do Capivariano também não foi. Do Capivariano é pior. Agora esse aqui foi deslocado na frente dele, cadê o Bandeira e cadê o VAR? É isso que deixa a gente muito chateado. Não é justificar, mas podia perder. Podia, mas tinha que marcar. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Bom, gente, aí vocês vão acompanhar aí um vídeo que nós fizemos do Primavera, que chegou aí a série A1 para 2026 e o que aconteceu no Gigante da Vila. Vamos acompanhar. Não deu. O Capivariano venceu por 2-1. O Capivariano é o grande campeão, mas a torcida do Primavera reconhece todo o esforço e infelizmente não deu. A torcida do Capivariano faz uma grande festa, evidentemente, mas aí os gols acabaram saindo no segundo tempo. O Capivariano abriu o marcador, Primavera empatou e depois aconteceu um pênalti que acabou sendo convertido. Final de jogo, Primavera acabou perdendo, mas a torcida reconheceu todo o esforço feito durante o ano. Torcedor aqui, claro, festa por parte do Capivariano, mas nós tivemos aí a grande felicidade de poder falar que o Primavera está na Série A1 em 2026. Agora, toda a correria, todo aquele apronto, né, para a entrega da taça, das medalhas de campeão e vice-campeão, e coube ao Capivariano, né? A única equipe a derrotar o Primavera foi realmente o Capivariano. E os torcedores aí saúdam os jogadores do Primavera, eles vão até a torcida lá da da arquibancada descoberta e acabou aí desta forma o Campeonato Paulista da Série A2. Faltou a cereja do bolo, mas não faltou vontade. Tanto o reconhecimento da torcida do Primavera aplaudindo. Jogadores vão até a torcida para saudar e evidentemente fica aí a grande expectativa, a esperança de que em 2026 possamos fazer um grande campeonato. 2025 entra para a história da cidade de Indaiatuba, entra na história do glorioso Esporte Clube Primavera. 2025, fantasma, depois de 98 anos, consegue subir. Jogadores vêm até aqui agora para comemorar, exatamente, porque foi realmente uma grande luta, foi um grande esforço para que nós possamos, nesse momento, falar que o Primavera está na Série A1 em 2026. Vamos acompanhando daqui a pouco a entrega das medalhas e tal, mas o mais importante é que a torcida entendeu
compreendeu, veio em grande número e aplaudiu os jogadores depois do final da partida. Evidentemente que parte da torcida está indo embora. E é claro, nada mais justo do que o Leão, né? O Capivariano voltando à Série A1 e com o título da Série A2. Tá certo? Vamos aí, vocês vão acompanhando a entrega das medalhas e dos troféus. Mas foi muito legal, foi muito bom poder trazer, ver o gigante da Vila Industrial lotado. Ver aí que nós estamos aí, o que nós vimos. Esses últimos jogos é o que nós veremos em 2026. Muita torcida, muita gente vendo toda uma estrutura sendo mudada, né? Para poder acompanhar. Ó, aqui nós estamos vendo o posicionamento daquilo que vai acontecer. Com toda certeza, nós tivemos essa grande oportunidade. Agradecendo o Nenê, toda a nossa equipe. E claro, vocês ficam agora com as imagens das entregas de medalhas e também da Copa, campeão e vice-campeão. Valeu, Indaiatuba, com as imagens do Nenê Rubinho Queiroz aqui, gigante da Vila Industrial, estádio Ítalo Mário Limonge. Não deu a cereja do bolo, mas estamos em 2026 da Série A1. Valeu! Festa muito bonita, vai vir os pênaltis. Eu, depois de visto, achei que não foi do Capivariano e achei que foi do Primavera. Do Primavera eu não tive dúvida nenhuma na hora. E depois, revendo, tudo bem, mas vamos lá. E agora esperar, temos aí 8 meses para as melhorias, ampliações do gigante da Vila Industrial. E eu tenho certeza que vai acontecer. Da diretoria que não quer o Primavera na UNE, isso aqui é só pedir demissão e circular. Conselheiros também. Tá? Eu fui do conselho, inclusive indicado, né, aí pelo senhor Ademar Martini, pai do Juninho. E em respeito a ele, eu deixei de acompanhar o Primavera daquela palhaçada que aconteceu no passado. Mas agora é diferente. Bom, vamos respirar? Vamos. Daqui a pouquinho o sorteio de 5 litros de sorvete do Sorvetão. Mas agora nós tivemos agora há pouco lá na Bali. Pode mandar, vocês viram o telefone aí, dá tempo ainda, 19994126655. Mensagem de texto, nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando, eu quero. Daqui a pouquinho uma pessoa será sorteada. Mas agora nós vamos lá para Bali, eu tive com o Marcão, olha só. Começando a semana, claro que na Balila Fiat, e ó, atenção, você sabe e gosta de venda direta? Vamos perguntar aqui para o Marcão, porque ele tem uma grande novidade sobre isso. Tudo bem, Marcão? Como vai você, Rubinho? Como estão todos aí? Gente, a grande novidade, na verdade, né, que não é novidade, porque a Fiat é líder, né, em venda direta. Você que é produtor rural, você que tem CNPJ, né, e graças a Deus nós temos um departamento que funciona muito bem. Então, na compra de Estrado, de Ducato, da Escudo, né, da Fiorino Furgão, então tem descontos incríveis. E aproveitando, né, essa mesma direção, nós estamos com uma excelente promoção na compra da Titano, 21% de desconto, Rubinho, 21%. E além disso, leva IPVA 2025 grátis, licenciamento grátis, tudo aqui com a Fiat Balila. Então, são mais de R$55 mil em desconto para você levar uma Titano Ranch, por exemplo, né? O carro vai sair a partir de R$204.990, ou seja, de 259 por 204.990 aqui na Fiat Balila com IPVA 2025. Com licenciamento grátis, isso porque nós temos uma meta, né, de bater um volume de carro, eu não vou falar o volume aqui agora, mas quem vai aproveitar isso, né, é o nosso cliente e essa caminhonete que está conquistando a todos, né, como já temos, né, a Estrada que já conquistou, o Toro que já conquistou,
agora a Titano também está conquistando. Então, vem para a Fiat Barilha, fala com os nossos profissionais aqui de venda direta, que você vai fazer um excelente negócio na compra da sua nova Titano. E também de todos, né, os outros veículos que estão disponíveis aí para você que tem CNPJ, para você que é produtor rural. Muito bem, estamos indo para lá. Barilha, amanhã tem mais novidades. E nós vamos fazer, o Caio vai mandar para mim o vencedor ou a vencedora, porque agora nós vamos entrar no assunto lá do motel, né? A vergonha, né? Não tem nada com motel não, gente, tá? Vocês vão ver a vergonha porque eu estou falando a respeito disso, então nós vamos trazer, aí pode mandar, Caio, o ganhador ou a ganhadora do pote de 5 litros de sorvete do Sorvetão. Bom, se eu não tiver enganado, foi ele que fez todos os curativos daí do meu dedo quando foi operado no CTO. Odair Raimundo, Jardim Pompeia, está acompanhando pelo YouTube. Odair Raimundo. Odair, você vai tomar, já tomou a vacina contra a gripe? Pode ir a partir das 7 da manhã até a tarde, tá? Pode ir perto de, se você tiver no CTO, vai aí no Hospital Dia e tome a sua vacina. Que bom que foi Odair Raimundo, Jardim Pompeia, que acaba de ganhar os 5 litros de sorvete do Sorvetão. E está feliz com o Primavera também na 1, né? Com certeza. Bom, a partir de agora, você acompanha a matéria que nós fizemos sobre a questão do motel. E eu recebi, agora eu posso falar, que foi lamentável o que o doutor Luiz Felipe Garcia Santos deixou de fazer no sábado. É uma vergonha. É lamentável. Mas vamos à matéria. A nossa história, terrível, ela começa aqui, passa pelo Hospital Augusto de Oliveira Camargo, e o que poderia ser uma morte natural, quase termina em feminicídio. Vamos à nossa história. Sábado, 7h15 da manhã, a polícia militar é acionada até o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. O médico que atende os policiais fala, olha, a mulher de 24 anos, ela chegou aqui em estado bastante complicado, sangrando muito e acabou falecendo. A família compareceu e falou que ela tinha um problema cardíaco. E que tudo levou ou levava a crer que ela teve... Você se lembra o ano passado um jogador de base do Corinthians que foi com a namorada no apartamento e ela acabou falecendo vítima de hemorragia, até achavam que ele que ocasionou aquilo e ela, na verdade, acabou falecendo de ruptura de saco de Douglas. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com essa mulher. Bem, o casal, o namorado foi ouvido. Ele disse que tem aí um relacionamento já há algum tempo com ela e veio aqui para um dos motéis localizados às margens da SP-75. Quando na relação sexual ela começa a sangrar, e muito. Ele, nervoso, pede apoio para a ambulância, comunica com a portaria do motel, ela é socorrida e levada para o hospital. Essa é a situação. O pessoal da delegacia, os delegados, nem pediu aí o Instituto de Criminalística no quarto do motel, porque já havia sido lavado e foi apreendido apenas um lençol com sangue vaginal. Bom, isso foi o que foi apresentado na delegacia, morte suspeita e, a princípio, ruptura de saco de Douglas. É um problema que a pessoa tem, a família confirmando que ela teve, inclusive, cirurgias cardíacas, ou pelo menos 3 cirurgias na região do coração. Bem, isso foi até às 5h, 5h30 da tarde do sábado. Depois disso, sabe o que aconteceu? Mas no final da tarde, início da noite de sábado, vem
uma novidade do caso. O médico ou a médica legista que realizava a necrópsia na jovem, na mulher de 24 anos, liga para o plantão dizendo, olha, a mulher que aqui está, ela tem aí dilaceração e tem também um traumatismo craniano. Opa, sinal vermelho, acionou, bom, rapidamente o delegado faz contato com o COI, com a polícia militar, passando as características do carro do namorado. No início da noite, o carro é abordado pela polícia militar e ele é trazido aqui para a delegacia. Exatamente, ele sobe, entra na delegacia e o delegado já preparado para o caso poderia se transformar num feminicídio. Porém, ele foi muito firme, falou, olha, ela teve mesmo, ela bateu a cabeça, porque quando eu fui para o banheiro e quando voltei, ela já estava tendo essa hemorragia e ela caiu da cama. Passou o telefone, deu a senha do celular para poder checar o que quiser. Só que aí entra um detalhe, o IML não mandaria no sábado o exame, né, necroscópico. Em cima disso, da forma como o namorado se comportou, da forma como ele respondeu, foi muito firme nisso, o delegado complementou o BO dessa informação que chegou do IML, que poderia ser aí o traumatismo craniano e outros ferimentos, mas como não tinha oficialmente, o que ele fez? Ouviu novamente a pessoa e o liberou, deixando claro que se a necrópsia confirmar que não foi, né, a ruptura de saco de Douglas e sim um crime de homicídio, passaria a ser feminicídio, ele será aí devidamente pedida a prisão dele, enfim. Mas nesse momento fica como morte suspeita, a princípio de rompimento de saco de Douglas, mas aguardando o laudo do IML, porque foi exatamente o Instituto Médico Legal que comunicou o delegado. Fica um mistério ainda. Mas por que você não fala o nome da pessoa? Não falaria o nome dela e nem dele, porque a princípio é uma morte suspeita e não há confirmação oficial de que teria sido um feminicídio. Essa é a história, mais uma, dos meios policiais com as imagens de Nenê Rubim Queiroz para o programa do Rubim. Agora, ele poderia, o doutor Luiz Felipe Garcia Santos, poderia mandar um investigador que fosse até o Instituto Médico Legal, pedir um laudo para a médica, que a médica disse, olha, tem traumatismo craniano e tem outros sinais. Era bom fazer, o senhor fez, né, o levantamento, pediu o IC no motel? Não pediu. E nós ficamos na expectativa. Agora eu vou afirmar. Dr. Luiz Felipe Garcia Santos, o senhor cometeu uma tremenda situação, porque o laudo oficial diz que com relação às dilaceração, né? Deve ser isso. Dilaceração. Obrigado, Caio. Anal e vaginal não foi comprometido. Esse ruptura de saco de Douglas é uma situação em que só mulheres têm esse tipo de coisa e pode acontecer durante um ato sexual para quem já tem problemas. Tá? Só para esclarecer. Aquele jogador do Corinthians no ano passado foi isso que aconteceu. Bom, continua o laudo. Para ele, o doutor falou, eu tenho essa informação. Ele falou, não, ela caiu. Quando eu fui no banheiro, ela caiu e bateu a cabeça. Só que a necrópsia apontou que houve
a quebra do osso hioide do pescoço e a mulher de 24 anos faleceu em função de esganadura. Ela faleceu por asfixia mecânica. Então nós estamos falando de feminicídio. Eu estou afirmando. A vítima morreu em função de asfixia mecânica, esganadura. A família foi chamada agora e está nesse momento na Delegacia de Defesa da Mulher recebendo a informação. E a pessoa, eu não vou dizer o nome, você não vai atrapalhar, né? Não posso falar o nome demais, vou falar amanhã, né? Ele está leve e solto, se é que está na cidade ainda. Porque ele é um homicida. Ele matou a namorada, já se falaram que não era mais namorada, era um caso, aí não tem nada, ninguém com isso, mas ele matou a vítima. Por asfixia, de tão forte que apertou, quebrou o osso hioide. Essa é a realidade. E o senhor Dr. Luiz Felipe Garcia Santos, que vergonha para a instituição. Só que a instituição é forte. O senhor teve a oportunidade de deter essa pessoa e poderia deter preventivamente até que alguém fosse buscar esse laudo. E olha, a médica legista, ela foi de um grau de profissionalismo grandíssimo. Ela ligou para o plantão e falou com o delegado, olha, é homicídio. Você vai mandar agora? Não, eu não posso mandar agora. Mas se alguém fosse buscar, ela entregaria na hora o laudo. Essa mulher morreu em função de asfixia. Nós estamos falando de feminicídio. E o causador enganou o delegado. Parabéns à Polícia Militar pelas duas ações. Agora eu não entendo. E o doutor Luiz Felipe vai ter que esclarecer, não para mim. Não é para mim, não. Vai ter que esclarecer para a Justiça por que não pediu o Instituto de Criminalística no motel. E tendo essa informação, por que não fez com que os... Por WhatsApp, dá para a senhora mandar para mim aqui? Não. Ela falou, eu não vou mandar agora, eu vou mandar já. Mas se alguém for lá buscar, ela deu a dica do que aconteceu. E ele soltou um assassino. Doutor Luiz Felipe Garcia Santos. Porque quando é polícia militar, acontece alguma coisa, a gente fala. Quando é a Guarda Civil, a gente fala. Agora foi um delegado de polícia que está solto um assassino, que matou a namorada, interessa o quê? Mas matou essa mulher de 24 anos. E a família ainda apoiando, porque ela tinha problema mesmo. Mas não é o problema que ela tinha, não. Ele asfixiou. Ele quebrou o osso hioide. Ele é um assassino e está solto nas ruas. Infelizmente, essa é a verdade. Nós ficamos por aqui e podemos trazer a qualquer momento mais informações. É lamentável, né, gente? É lamentável que a pessoa que recebe para cuidar da nossa segurança, tem a Guarda, a Polícia Militar que faz a sua parte, doutor Danilo, o que esse homem trabalha para vir um delegado que tem tudo na mão e prefere soltar um assassino. Boa tarde, Indaiatuba, se é possível ter uma boa tarde.